Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. Nós somos do canal Louco Odisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso segundo episódio do livro Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Então, vamos continuar essa enciclopédia gigante. E para dar início, tô até emocionada aqui. Vamos falar sobre uma história que eu adoro, que é a do Patinho Feio. Sim, aquela história que provavelmente vocês já devem ter lido quando eram crianças. Esse conto simplesmente me definiu como pessoa. Foi o primeiro livro que eu li e o primeiro livro que eu decorei inteiro na minha vida. Eu sabia de cor toda a história. Tô até arrepiada aqui, oh my god. Resumindo, então, a história, do Patinho Feio. Uma mãe pata deu à luz aos seus filhos, só que um dos patinhos que nasceu, era um pouco estranho, né? Os patinhos nasceram e tal, só que esse era completamente diferente dos outros. E as pessoas não gostavam muito da aparência dele. Aí o patinho feio, acabou indo embora. Nesse meio tempo, ele encontrou novos amigos, fez novas amizades, enfrentou poucas e boas, quase foi morto. Até que, na realidade, ele se encontrou, Ele não fazia parte daquela família que ele tinha supostamente nascido, porque ele não era um patinho feio. Ele era um cisne, na verdade. Bom, a gente precisa ter noção, então, que a história do Patinho Feio tem diversas versões. A primeira versão, como a autora fala ali, foi lançada em 1845. Então, hoje, a história do Patinho Feio tem diversas publicações. A gente precisa entender que cada nova publicação, cada nova repaginada, o conto simboliza algo novo, Tem um significado diferente. A história do Patinho Feio simboliza a natureza selvagem, Quando ele é, então, forçado a enfrentar esses acontecimentos, digamos assim, nada favoráveis à pessoa dele. A pessoa dele não, Animal, O contexto muda, O significado, na verdade, é sempre o mesmo, Não, sim, mas é que, a cada nova conto, novos significados vão se agregando, entende? Ah, sim, a partir da perspectiva da outra pessoa. Sim. É claro que, num geral, é sempre o mesmo significado, sim. Ele é rejeitado e tal, passa por esse período, depois tem o período de aceitação, de se encontrar no mundo, Sim. Mas cada nova repaginada, cada autor, digamos assim, que vai lá e reescreve de novo, dá um toque especial, Coloca a sua essência ali dentro, Sim. A gente precisa entender também que dentro de uma sociedade tão opressora como a nossa, o simples fato de tu ser, pensar ou agir diferente já te torna uma pessoa fora dos padrões, entre aspas. E isso é extremamente triste, porque, na verdade, a gente é uma grande família, E crescer em um ambiente contaminado acaba te transformando em um adulto inseguro, que acaba duvidando da tua capacidade, que se questiona a respeito de tudo que tu faz, e isso não é nada saudável para a mente. Quem cresceu sendo o patinho feio, entre aspas, ou a ovelha negra da família, como já diria Rita Lee, sabe exatamente como é essa sensação. Que nunca tá bom, sempre pode melhorar, muitas vezes a gente inclusive consegue ajudar o próximo, mas a nossa criança interior, tá ali, esquecida e sofrendo por não saber qual atitude tomar. É muito estranho, Porque eu nunca tinha pensado nisso, mas agora, lendo esse livro, me veio na cabeça, Que de alguma maneira a vida inteira, desde o nosso nascimento até a morte, a gente nunca para, a gente tá, em constante aprendizado e tal, coisa assim, mas a gente nunca para de tentar se encaixar na sociedade. Nunca. A gente nunca deixa de tentar. Nunca. Isso é horrível, é horrível, imagina cara. horas, minutos, segundos que a gente passa por dia tentando se encaixar na sociedade, entende? Exatamente.
é uma luta constante, sabe? É E- como se fosse uma eleição que nunca termina. E sabe que em relação a isso, é mais complicado ainda tu ter que recomeçar, sabe? Tipo, tu crescer dentro de um ambiente com o teu ciclo de amigo e, sei lá, alguma coisa devastadora acaba acontecendo e tu precisa recomeçar, tu precisa te encaixar de novo, sabe? É exatamente o que acontece na história dele. Ele sai passeando, tentando encontrar o lugar dele, e essa sensação é horrível, porque tu vai tentando te encaixar em outros grupos e, na verdade, tu nunca te encaixa. Porque a tua família, os teus amigos de verdade eram aqueles que tu pensava que eram, mas eles não eram. E aí, tipo, sei lá, sabe? Por isso que eu não acredito que existe alma gêmea pra todo mundo. Isso é o maior papo furado que existe. Desculpa a minha sinceridade, mas... Eu acredito. Óbvio que eu acredito em alma gêmea. Acredito não que exista não só uma, mas várias almas gêmeas. Mas não é. Mas Se é pra assunto. todo mundo? Hã? No planeta inteiro? Sim, eu acredito. Nossa, não. Ah, não, gente. Não. Sim, eu acredito. Pessoa que é muito persistente, né? Acredita que existe. Então tá bom, né? Não, eu acredito. Sei lá, vendo da minha vivência, eu acho. Do que eu aprendi, do que eu colhi, sabe? Então. Ah, e tem uma coisa que é muito, muito, muito importante falar e interessante também, é que a autora aborda também sobre a pressão e a expectativa que os pais colocam em cima dos filhos. E isso é extremamente frustrante. Na maioria das vezes, a gente não segue os passos que os pais projetaram para nós. E isso automaticamente gera uma culpa do tamanho do mundo dentro de nós, né? E, cara, se tu já escutou Perfect do Simple Plan, tu sabe do que eu tô falando. E, cara, é basicamente isso, sabe? Eu acho que, sim, os nossos pais acabam depositando muita expectativa no nosso futuro. E aí, lá na frente, a gente não segue esse planejamento e acaba rolando o que acontece com a gente, sabe? A pressão, a mágoa por saber que tu não tá fazendo o que eles te viram, te imaginaram fazendo. Tô falando da pressão dos pais e tal, né? Mas não só da questão da pressão dos pais, né? Às vezes não precisa nem ser os pais, porque muitas pessoas, tipo, não têm contato, né, com seus familiares, Sim. coisas assim, por diversas coisas que aconteceram, né? E tal. Mas é que não precisa ser necessariamente da família, né? É as próprias pessoas que tu vive, né? Da própria sociedade Não, que põe com pressão pra ser certeza. aquilo, né? Com certeza, mas assim, é claro que a tua autora ali- educação vem de dentro da família. Ah, sim. O teu primeiro contato é com a família, então a pressão acaba ficando tendo um peso maior. Pois é, eu ia falar aqui, claro que a autora dá um exemplo, pega a história do patinho feio e vai dando exemplo do nicho familiar e tal, porque Sim. tá mais conectado com a história dele. Mas é interessante falar que, tipo, a autora, ela vai destrinchando e tal, a questão da pressão da família, mas quando tu vai lendo, parece que se torna uma coisa muito ampla, entende? Não é só da família que ela tá falando de uma sociedade inteira, entende? Dos que têm contato com os pais, dos que não têm, que vivem por conta própria, sei lá, sabe? Então é bem interessante o que a autora vai passando pra gente, sabe, ao longo da leitura. É que, na verdade, eu acho que, assim, a gente acaba... Acho não, né? É óbvio, a gente acaba pegando aquilo que faz sentido na nossa vida, né? Então, isso em relação aos pais colocarem expectativa na gente me chamou a atenção, sabe? Eu sofro com isso, então automaticamente quando eu li isso, meu olho fez, opa, deixa eu ler um pouco mais, sabe? Então, é complicado, assim. É como eu falei lá no primeiro episódio, eu acho que cada um absorve de uma forma, né? O que serve pra mim pode não necessariamente servir pra ti.
É, que tem aquele ditado, né? A gente tem que aprender a conviver, né? Porque no mundo perfeito, nada é perfeito. Na realidade, não existe, né? Né? Nada é perfeito. É questão de, tipo, tu conseguir se encontrar, sabe? E é o que o patinho feio Bah, tá louco. E é difícil. consegue no final, sabe? Fica aquele, né? Ai, meu Deus, sério, passou por tudo isso e tal. Mas na realidade, ele não faz bem parte de um grupo, sabe? Ele sempre foi deslocado. E sempre será visto como deslocado, né? Óbvio. Tanto que Porque a família dele, até hoje, né? a família dele ficou pra trás, entende? Então, a família dele, a primeira família dele, digamos assim, que não é só do cisne, é dos patinhos, Sim. vai continuar vendo ele como um deslocado, entende? Da sociedade. Então, a gente tem que aprender a conviver. E é isso que o patinho feio, tipo, consegue no final, né? Mal e porcamente, mas vai, né? É, né? Eu vou ler um trechinho que me lembrou a Malala. E, não sei, alguma coisa dentro de mim deu um estalo, assim. Inclusive, gente, a gente tem um quadro chamado Luta Substantivo Feminino. E o nosso primeiro quadro, né, nosso primeiro episódio do quadro, a gente falou sobre a Emma Watson e a Malala, né? Sobre a questão do feminismo jovem. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá no nosso canal do YouTube. Fica a dica. Fica a dica. Isso aí, já que tu falou da Malala, né? Vamos continuar essa dica. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma. Aquelas sem carinhosos rituais de absolvição. Aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade. Aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado, ou como um santuário a ser regulamentado por decreto, nas quais o novo, o incomum ou o diferente não geram prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas, ou recompensadas apenas quando não se é mulher. É bem interessante que a autora, ela faz toda aquela análise, né, que a gente já vinha falando, que ela faz em cima da história. E ela também faz uma análise em cima da mãe Pata, tentando justificar a atitude dela, né, a atitude de não dar valor pro filho e tirar ele dali, né. E a autora fala, né, que eu achei bem curioso, que provavelmente a mãe Pata, ela foi uma filha que na realidade era sem mãe. Então, isso, de alguma maneira, faz um pouco de lógica, entende? No Tudo pensamento é um ciclo, né? Exato, da mãe Pata tentar excluir o filho daquilo, né? Deixar de lado ele. Ela também chega a falar que, ao mesmo tempo, a mãe Pata, ela pode estar se sentindo deslocada da psique. Ela pode, ao mesmo tempo, também, já que está se sentindo tão deslocada dela mesmo, né, digamos assim, da alma dela, ela pode até considerar, de alguma maneira, que ela, como mãe, não aceita, não merece, né, no caso, o amor do filho. Outra questão também que me chamou bastante atenção foi da questão das más companhias, que a autora aborda, né? Essa síndrome do patinho feio. Tá tão no cerne dele que isso, de alguma forma, de alguma maneira, acaba fazendo com que ele tenha experiências ruins ao longo da sua vida. E por isso ele sofre, né, com as pessoas ao seu redor. Como é uma coisa cíclica, né? A gente acaba trazendo aquilo que a gente planta, né? Basicamente isso, tipo, se eu planto insegurança, eu provavelmente vou trazer pessoas inseguras pra minha vida, né? Exato. Não é uma regra, né, mas isso... Não. Bem capaz. Mas isso, tipo, na vida, né, já se estabelece quase isso, né? Geralmente quem sofreu algum trauma, alguma coisa assim, não que vai passar exatamente tudo, entende? Ou que vai passar a mesma coisa. Mas acaba transferindo algo pros seus próximos, sabe? Exatamente. Não só, não precisa ser filho, entende? Não precisa ser filho, filha. Qualquer pessoa que conviva contigo. Exato. Eu mencionei no primeiro episódio que eu não curtia muito livro de autoajuda, né? Na realidade, eu tentei ler alguns, mas nunca foi. Com esse, a minha experiência foi completamente diferente.
Mas eu acho que tá sendo diferente a minha experiência com isso, e eu tô gostando muito, porque eu lendo o livro, parece que eu tô lendo uma vida. Parece que eu tô lendo tudo que acontece, sabe? Tudo que já aconteceu e tudo que ainda vai acontecer com as pessoas nesse mundo, entende? Não só comigo. Então, acho que foi dos fatores que eu gostei bastante, sabe, desse livro. Ele não aborda só uma situação. É claro que, assim, o foco ali da autora é trazer contos, né, histórias que a gente já quase conhece, digamos assim, e fazer análise dela. Mas é legal que ela não fica só nesse nicho, entende? Numa situação. Ela pega esse conto e vai destrinchando todas as possibilidades, sabe? Através disso. Uhum. Então, por isso que eu gostei mais, assim, que eu tô gostando mais de tá lendo isso. Porque eu me encontro muito, né? Exatamente. Pode ser que talvez um livro eu não me encontre, sei lá, eu não vá Nós muito somos o patinho feio tentando se encontrar dentro da leitura. Exato, tipo, pode ser que algum livro, tipo, eu não me encontre ou não curta muito porque aborde só uma situação da minha vida, mas parece que eu tô lendo e, nossa, parece que tá assim, Faz um sou boom eu na ali, cabeça, sabe? né? Exato, sou eu ali, sabe? Sou as pessoas que eu conheço. Por isso que eu chorei pra caramba nesse livro. Olha, que droga. O Rogério olhava pro lado, o que foi? Tava chorando. Eu vou ler um pedacinho do livro. Eu vou ler vários pedaços do livro. Mas esse agora é sobre a gente ser frio em relação aos sentimentos. A autora diz o seguinte: na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo, durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, mas também e às vezes ainda mais para com os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique-alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher. Ela inibirá a função criativa. Pois então, eu tentei por muito tempo ser fria. E em alguns momentos eu só pedia para não sentir nada. Mas duas coisas. Primeira, eu não sou assim. Eu sou amorosa, eu sou carinhosa e eu sou extremamente sentimental. Tá, beleza, a vida acabou me deixando um pouco mais dura? Sim, mas lá no fundo eu nunca vou conseguir ser fria com alguém, eu nunca vou conseguir ser fria com as pessoas. E, inclusive hoje, olhando pra trás, assim, eu abomino quem fez isso comigo. Quem foi frio comigo, né? Porque, cara, sinceramente, assim, vocês já entraram num estado de não sentir nada? Cara, é a pior sensação do mundo. Ser impassível de vez em quando, tá, beleza, ok, todo mundo eu acho que todo mundo precisa, às vezes, né? Mas quando esse sentimento acaba ficando um período muito longo e a gente fica culminando esse sentimento, sabe, dentro do peito, é horrível mesmo, assim. E no meio que eu cresci, era bonito ser frio, sabe? Essa sou eu. Não sei quantos anos. Mas isso faz parte da tua personalidade. Isso é culpa do universo, sabe? Não, tipo, eu quero dizer pessoas que fingem ser frias, sabe? Sim, eu entendo. Então, sei lá, é muito ruim. Eu vou ler mais um trecho do livro. Vamos lá. A autora diz: existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado.
As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza com os golpes. Ele erradica as lamentações, proporciona um insight penetrante, aguça a intuição e assegura o poder incisivo de observação e de visão de perspectiva jamais alcançados pelas pessoas aceitas. Então, essa questão de se isolar do mundo é bem complicado também, porque na adolescência, principalmente, a gente passa por isso, né? De querer se isolar, até hoje em dia, sei lá, eu acho que às vezes a gente precisa desse tempo, né? Muitas vezes é necessário pra mente poder absorver o que tá acontecendo, né? Inclusive é muito bom ter esse momento, sabe? Claro que tem diferença entre tu se isolar porque tu precisa de um tempo e tu se isolar porque tu tá, sei lá, se sentindo mal com alguma coisa. Ou porque tu quer, né? Tua preferência, né? Também, né? Sim, claro. Mas aí que tá, tem um lado positivo e o lado negativo, né? Se isolar demais não é bom pra cabeça, né? Então, né? Aí a autora faz uma pergunta que eu também vou perguntar pra quem tá escutando, se alguém ainda estiver aqui escutando. Porque, cara, é realmente de se pensar. Abre aspas. Então, por que, se tudo isso é tão verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas? Cara, essa frase entrou assim, ó, lá na minha alma. Porque a gente vive se dobrando dentro da sociedade para caber dentro da sociedade. Então, essa frase fechou a minha opinião sobre padrões. E é incrível porque quando a gente alcança, tipo, digamos assim, essa perfeição, esse nível, né? Finalmente, ok, consegui chegar no nível que eu quero, alcancei o que eu queria. Na realidade, a gente nunca consegue, né? Eu sendo pessimista. Porque esse nível... Mas esse nível de cobrança, ele só aumenta depois que tu consegue um objetivo. Porque se for pra pensar, é um objetivo dentro de outro objetivo, entende? Porque quando tu acende o nível de perfeição que tu quer, outro nível de perfeição nasce dentro de ti. Exatamente. Tu precisa melhorar o que já tá perfeito. É um exemplo, assim, muito idiota que eu vou dar. Mas eu acho que cabe, tipo, aqui, sabe? Mas não levem a fundo esse exemplo. Mas só pra exemplificar, tipo, super, né? Clean, talvez. Super claro. Plástica. Faz uma plástica. Tu viu que tá perfeito, mas tu quer mais? Exatamente. Porque tem que melhorar outra coisa. Não quer melhorar só isso. Exatamente. Então, é isso aí. Ai, não foi tão ruim. Ai, não doeu tanto. Ai, mas dá pra mexer um pouquinho. Mas eu acho que eu posso... Já que eu melhorei esse lado, eu vou melhorar o outro, então. Exatamente. É verdade. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Curta e grossa. Bom, agora tentando voltar, né? Pra história do patinho feio e tal, que a gente tava comentando. Bom, o patinho feio, então, ele tinha passado por diversas situações. Inclusive, uma delas ocasionou quase a morte dele, como eu tinha falado anteriormente. E a autora também acaba falando da persistência do patinho feio. Que, na realidade, essa persistência de tentar se encaixar, né, em algum ambiente, é uma característica da natureza selvagem, da nossa natureza selvagem. Faça a sua parte, sabe? No final, tu vai descobrir o teu próprio caminho. Depois de tanto sofrimento, né, causado ali, né, por estar procurando o seu caminho, de alguma maneira ele conseguiu se reconectar com o universo, né, com o mundo. Claro, como a gente estava comentando ali no início, né, ao meu ver, ele conseguiu se reconectar, né, parcialmente, né, porque a família dele lá, a primeira família dele, né, porque como ele não é um pato, ele é um cisne, então ele tem outra família aí que a gente não conhece, sempre vai renegar ele, sabe? E ele sempre vai sentir essa... Pressão? Essa pressão, exato. Eu ia falar uma palavra que não existe, gente, que horror. Ia inventar aqui um dicionário novo.
Mas exatamente, Rafa, essa pressão. E ele sempre vai estar, querendo ou não, à procura, né, de um mundo perfeito. Para introduzir essa parte, mais um pedaço, né? Eu preciso ler para poder argumentar. Então, eu vou ler mais um pedaço do que tá aqui, mais uma frase do livro, e pra gente poder dar uma debatida. Portanto, é claro que a resposta a por que comigo? Por que essa família? Por que eu sou tão diferente? É que não há resposta para esse tipo de pergunta. Mesmo assim, o ego precisa ruminar alguma coisa antes de se soltar. E proponho 3 respostas de qualquer maneira. A. Analisando, pode escolher a que preferir, mas se escolher pelo menos uma, a maioria opta pela primeira, mas qualquer uma serve. Prepare-se, eilas! Nascemos do jeito que nascemos e nas estranhas famílias a que pertencemos. 1. Porque sim, quase ninguém acredita nessa. 2. O self tem um planejamento e nossos cérebros de ervilha são ínfimos demais para desvendá-lo. Muitas consideram essa ideia atraente. Ou 3. Por causa da síndrome do zigoto errado. Bem, pode ser. Mas o que é isso afinal? Então assim, eu vou de 2. O que tu vai, Flor? Eu acho que eu escolho a 2 também. Nós somos uns baita de cérebro de ervilha, né? Eu acredito que sim, existe reencarnação. E dentro da doutrina que eu acredito, nós escolhemos a família onde nós vamos nascer e nós escolhemos quem vão ser os nossos pais. Isso segundo o meu ensinamento, segundo o que eu acredito. Então, eu não sei se eu acredito muito nesse zigoto errado, sabe? Uhum. Eu acho que o errado é o certo, entendeu? Pois é, dentro, do teu ensinamento eu também, sempre pensei, ainda penso, né, pra ser sincera, assim, que a gente também, né, escolhe a nossa família e tal, a gente escolhe nossos ensinamentos, coisas assim. Mas, sei lá, os últimos anos pra mim, me mostraram que mudaram, na realidade, a minha perspectiva, sabe? De pensar que a gente escolheu a família, sabe? Como a gente quis vir ao mundo, sabe? Eu vejo muita maldade, sabe? Principalmente das pessoas puxando mais pro lado animal, né, e tal, que eu sou um pouco dessa, né, até demais, assim, digamos assim, né, tenho afinidade até demais com a questão animal e tal, mas vendo a crueldade que tá acontecendo com as crianças, principalmente do lado humano, de mães, né, e pais maltratando seus filhos, eu não sei, eu me questiono hoje, sabe, se a gente realmente escolheu pertencer àquela família. Eu sei. Aí é que entra a questão da doutrina espírita pra mim, que é a doutrina que eu acredito, né? Que nós temos karmas, que nós temos assuntos pra resolver aqui na Terra. Então, quer dizer que, antes da gente vir, a gente já sabe o que a gente vai enfrentar. A gente já sabe o que a gente tem que fazer, entre aspas. A gente sabe o que a gente tem que resolver. A gente vai vir pra tentar resolver. Pra achar uma saída pra se livrar desse karma. Mas aí é assunto pra outra hora, porque aí Mas entra aí, né, por que tu o viria pra espiritismo. sofrer, né? Talvez tu viesse só pra cumprir o que tu tinha que cumprir, entende? Cara, tu tinha é que bizarro. terminar isso. Mas por que tu tem que vir pra sofrer? Porque tu sabe que tu não vai cumprir aquilo, sabe? Tu já tá predestinado pra ti. Aquela história do Chico Xavier, onde ele fala que um suicida nasceu sem braço, aí depois ele ficou cego, ou ele ficou surdo, uma coisa assim. E na vida passada, ele tinha cometido suicídio. Então, quando ele nasceu com
com todas as possibilidades que ele poderia usar pra se matar de novo, pra cometer o suicídio de novo, Sim. anuladas, sabe? Uhum. Tipo, se é um... Meu Deus, isso é horrível, mas Deus, o nosso Criador, ou como vocês preferirem chamar, como tu preferir chamar, tirou isso dele pra ele não poder ter essa possibilidade de cometer esse mesmo erro de novo, sabe? Então, eu não sei, eu acho que isso é muito particular de cada um, isso é muito da crença de cada um, então é complicado de conversar, assim. Mas aí, tipo, em questão de números, entende? Deus anulou a possibilidade dele, mas tem vários além dele, sabe? Que não tiveram a mesma, entre aspas, né, gente? Mas eu não consigo achar uma palavra melhor agora, né? Sorte que ele, sabe? Bem, entre aspas, né? Sorte eu quero falar, Sim. só pra, né, deixar um exemplo mais claro, né? Então eu me questiono muito disso, sabe? Mas eu entendo a tua questão e tal. Religião. É que religião é uma coisa muito complicada, né? Muito Na verdade, o espiritismo não é uma religião, né? Mas infelizmente as pessoas classificam, né? Infelizmente as pessoas classificam, né? Porque se tu for pegar e falar, tá espiritismo... é porque a tua religião que não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, tipo... Infelizmente, a gente escuta isso, né? Sei lá, vamos jogar no ar aí. Quem sabe um Allan Kardec? Eu não ia ficar brava? Então, agora, mudando um pouco de assunto. Quer dizer, mudando, mas não mudando, né? Vamos falar sobre o corpo. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação cardiovascular, respiratório, ósseo nervoso, vegetativo, bem como emocional e intuitivo. Isso é um trechinho do livro que eu acabei de ler. E agora eu vou ler outro texto que simplesmente, olha, eu fiquei emocionada. Eu vou falar que eu fiquei emocionada, mas é sério, gente. Olha, eu sou difícil de emocionar, porque eu sou uma pedra. Mas eu fiquei completamente emocionada quando eu li esse trecho, né, sobre o corpo. Sobre a metalinguagem do nosso próprio corpo. É, tipo, magnífico. Esse trecho, inclusive, mexeu tanto comigo que eu tive que ir pro Instagram conversar. Exato. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor, da temperatura, do rubor do conhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza, da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio do centro e com a esperança que cresce. Essa parte onde ela fala do corpo é muito linda, é muito mágica, assim. Exatamente, e a gente eu me identifiquei por ser uma mulher gorda, né? Então, cara, é tanto preconceito que a gente sofre, sabe? Vai desde uma coisa simples de tu ir numa loja, simples entre aspas, né? De tu ir numa loja e não encontrar uma roupa, até uma coisa extrema onde tu é ferido por alguém, sabe? Emocionalmente, onde tu sofre bullying por ser gorda. E isso fere muito a nossa autoestima, fere muito a nossa alma. É uma coisa que tu nunca mais vai esquecer, sabe? Então, é complicado. Então, logo depois disso, ela conta uma história pra nós sobre a borboleta, a dança da borboleta, né? E essa parte eu fiquei, cara, extremamente sensibilizada, extremamente emocionada. Eu entrei pra dentro da descrição dela, sabe? Foi lindo demais essa história. Eu não consegui
botar marcação, porque é impossível falar dessa história, falar desse conto, né? Sem sentir, assim, sem se arrepiar. É lindo demais. E ela fala um trecho no fim desse conto. É só uma experiência de vida dela, tá? E eu não vou ler porque é imenso. Mas, assim, essa frase que eu vou ler eu acho que já fala por si só. Ela diz: é apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra, com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros. Sua coxa direita, todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. Cara, essa frase é linda demais. Eu fiquei radiante com essa citação. E essa frase tinha que, sei lá, ser exposta num outdoor, eu acho. Aqui ela também fala que o corpo é como um planeta Terra, e ele é uma terra por si só, e como qualquer outra paisagem, ele é vulnerável, e tem uma parte aqui que ela fala sobre o corpo também, né, que eu achei muito bonito. Então, eu vou ler. Já os quadris das mulheres são largos por um motivo. Dentro deles há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris das mulheres são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais, são uma almofada opulenta, suportes para as mãos no amor, lugar para as crianças se esconderem. Ai, cara, dá vontade de ler todo esse livro, pelo amor de Deus. A Rafa agora lê um trecho, né? Voltar um pouco que eu falei, acho que no primeiro episódio. É que, sim, a gente gostou bastante do livro, né? A gente não terminou. Ele ainda vai ter um outro episódio pra concluir ele. Mas, assim, ele não é um livro, assim, muito fácil de leitura, né? Tem que dar uma pescada nas palavras. Sim. Ele não é tão fácil, digamos assim, né, de ser consumido. Embora ele fale dos aspectos da vida, como a gente tá falando aqui no início, que a gente se identificou absolutamente com quase tudo. Só que os aspectos da vida são complicados. É, exato. Mas a autora traz uma linguagem mais robusta, né? Pra falar de algumas expressões são bem assim... Tem que dar um Google, sabe? Ou se tiver um dicionário do lado, te ajuda bastante, sabe? Mas não é pra, tipo, ai meu Deus, eu não vou ler esse livro. Não. Não. Isso não atrapalha o entendimento do livro, do significado. Sim, sim. Então agora mudando um pouco, né, sobre uma nova história, né, digamos assim, um novo conto, né? Vamos falar sobre a preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Sim, é um título bem grande, né? Assim, um pouco complicado, não? O que é isso? Mas tudo isso porque a gente vai entrar em uma outra história, a da mulher braba. Eu vou ler um trechinho que a autora descreve de como seria essa mulher brava. A mulher braba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, um perfeito estado mental selvagem, e depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando assim a ser excessivamente domesticada e amortecida dos seus instintos próprios. Quando essa mulher tem a oportunidade de voltar à sua natureza selvagem original, quase sempre ela é vítima de todos os tipos de armadilhas e venenos. Como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados,
ela corre riscos naquele que costuma ser o seu estado selvagem natural. Já não mais alerta e desconfiada, ela se torna presa fácil. Tudo isso, então, para falar sobre mais um conto, né? Os Sapatinhos Vermelhos, de uma jovem órfã, né? Conta a história, então, dessa menina órfã, né? Que era completamente mal vestida e tal, mas que ela usava sapatinhos vermelhos. Até que um dia o caminho dela cruza com uma senhora, né, e tal, que adota ela. Agora a jovem tem condições, então, de comprar outras roupas, mas ela ainda morria de amor pelos sapatinhos vermelhos, mesmo que eles não fizessem mais parte da vida dela. Até que um dia ela consegue, então, comprar sapatinhos vermelhos, só que a mãe dela, né, a mãe dela de adoção, acaba descobrindo e punindo ela, pra ela nunca mais usar, né, esses sapatinhos novamente. Até que acontece um acidente e tal com a mãe dela, e ela consegue de volta eles. Só que a situação ficou tão louca, que assim que ela colocou esses sapatinhos, ela não parava mais de dançar. Ela queria então se livrar e acaba encontrando com um homem no meio do caminho, né, uma pessoa que de certa forma acaba ajudando ela a se livrar. Só que foi uma ajuda bem complexa, né? Bem estranha, digamos assim. Ele acabou cortando as pernas dela. Os sapatinhos, então, né? Com as pernas cortadas, continuaram, né? A dançar e tal. Só que agora a jovem se tornou uma aleijada. Essa história, na verdade, ela é mais... Claro que todas é um aprendizado, né? Mas aqui a gente aprende... Cara, eu acho que essa história foi uma das mais confusas pra mim. Então eu vou ler um trecho do livro pra ver se fica claro, se eu consigo expressar aquilo que eu, né, preciso falar. Abre aspas. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Isso acaba levando à perda da percepção aguçada, que induz aos excessos, a perda do pé, a plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual, que sustenta a nossa liberdade. Então, assim, a partir do momento em que ela perde os sapatos, ela perde o rumo, aí ela consegue de volta o tão sonhado e acaba sofrendo as consequências, né? De tudo isso, um apanhado, assim, geral, eu volto a dizer que nós, seres humanos, vivemos, sim, em um constante aprendizado. Nós somos seres que precisamos evoluir. E de cada erro que a gente comete, algum aprendizado tem. Isso é um fato. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa, pelo menos, tentar ver o lado positivo das situações, por mais complicadas que elas sejam, porque elas estão ali para deixar uma lição pra gente. E vai da gente absorver ou não, né? Bom, esse processo, então, que ela sofreu durante esse percurso, né, da vida dela, de alguma maneira, esse sacrifício que ela fez, né, fez com que o espírito dela, de alguma maneira, a alma dela, tivesse um caminho mais vibrante. Mas como assim um caminho mais vibrante, Andressa? Esse sacrifício que ela fez durante a vida dela para conquistar esse sapatinho, né, que tanto representava para ela, isso acaba simbolizando, né, que o espírito dela, na realidade, é um espírito de uma pessoa criativa, de uma criança criativa, que a partir daquilo enxerga algo que possa se beneficiar. O fato dela não ter esses sapatinhos, o fato, né, de alguém ter tirado dela isso, e o fato dela sempre estar, falei muito fato, né, gente, mas é o fato dela sempre estar buscando por aquilo que ela acredita, faz dela
uma pessoa, né? Faz dela ser uma pessoa perseverante. Eu vou ler mais um trecho para poder introduzir novamente. Acho que minha voz é muito linda de ser escutada, porque não é possível. A fome da alma também implica a privação dos atributos da alma, a criatividade, a percepção sensorial e outros dons instintivos. Se uma mulher tem de ser bem educada e só se senta com os joelhos bem juntinhos, se ela foi criada de modo a baixar a cabeça diante da linguagem grosseira, se nunca lhe foi permitido beber nada a não ser leite pasteurizado, quando ela se libertar, cuidado! De repente pode não haver quantidade de gin que sacie sua sede. Ela pode se esparramar como um marinheiro embriagado, e seus palavrões podem fazer soltar a tinta das paredes. Depois da fome, vem o medo de que um dia desses voltemos a ser capturadas. Por isso, vamos aproveitar enquanto é tempo. No mínimo, chocante. A autora nos dá um exemplo, né, da alma faminta. E ela cita várias mulheres, mas ela explora mais a fundo, né, a vida da Janis Joplin, que eu vou ser bem resumida, porque ela se estende bastante no livro, né. E a Janis Joplin acabou vivendo e se privando de muita coisa. E isso acabou resultando no triste fim que a gente conhece, que foi quando ela teve uma overdose e morreu aos 27 anos. E a verdade é que a gente não pode conter a nossa fonte. A gente precisa quebrar a barragem, mais ou menos isso, eu acho. E se a gente não fizer isso, né, se a gente se conter demais, isso acaba, consequentemente, tendo consequências autodestrutivas, né? E a gente é o que a gente é e a gente precisa nos aceitar, nós precisamos nos aceitar em primeiro lugar, antes de tentar agradar o próximo. Isso é uma lei que a gente precisa implantar urgente nas nossas mentes. E aí vem um ditado bem assim o que a gente vive hoje em dia, né? Há uma grande verdade no ditado de que é preciso batalhar de novo pela liberdade a cada 20 anos. Às vezes, a impressão é de que é preciso lutar por ela a cada 5 minutos. E sim, né? A gente sabe que com tudo que está acontecendo no mundo hoje, especialmente hoje, a gente precisa, sim, lutar a cada 5 minutos. Senão a gente explode. O mundo tá cheio de injustiças. Eu quase nunca discordo dos autores, na realidade, porque eu tô lendo a partir da perspectiva deles, né? Então, é um pouco complicado, né, discordar da realidade da outra pessoa. Mas, tipo, eu tava lendo o livro e tava muito concordando com a autora, tava balançando a cabeça, tipo, isso aí. Sem questionar absolutamente quase nada até agora. E é bem legal ver que a autora também aponta que um dos motivos que levou essa jovem a esse final trágico talvez fosse culpa da mulher, né? Da própria mãe adotante dela, da guardiã dela. Ela era uma guia, digamos assim, e ela era uma guia, uma pessoa criada por uma psique, pela alma dela. De alguma maneira, essa psique, né, ficou cega demais. Em algum momento da vida aconteceu isso, né, pra ela ter ficado se tornado uma pessoa tão ruim, digamos assim, pra não entender, né, Ruim o significado pra ela mesma, né? Exato, pra não entender o significado desses sapatinhos, né, pra essa jovem. E ao mesmo tempo não compreender, né, a própria filha que ela adotou.
A gente teve um desvio de assunto, tá, gente? Eu queria falar mais uma coisa em relação a Janice, que a gente precisa lembrar, né, que aquela época as drogas tava tudo muito em alta, né? Então, muita gente fez uso de drogas naquela época e muita gente acabou tendo o mesmo fim. Não só mulheres, né? Mas homens também, né? Que marcaram aí uma geração. Então, era só um adendo. Então, agora a gente entra num novo conto. E eu preciso confessar que, assim, quando eu vi essa história, eu fiquei meio surtada. Porque ela aparece em Outlander. Eles contam essa lenda na terceira temporada. E quando eu li isso, eu só precisava conversar com alguém, tipo, meu Deus, se lembra disso? E essa lenda é a da Silks. E a lenda conta que as focas se vestiam de mulheres e vice-versa, né? E um dia, uma das mulheres com pele de foca se apaixonou por um homem e eles tiveram um filho. Porém, longe do mar, ela começou a se deteriorar. Então, ela ouviu o chamado das outras mulheres, né? Vindo do mar, e ela acabou voltando pro mar. Ela levou o filho dela junto com ela, e aí a gente descobre que, na verdade, ele podia tanto sobreviver no fundo do mar quanto na terra, né? E segundo o que dizem, né? Conforme o filho dela foi crescendo, ele costumava se ajoelhar sempre perto do mar, onde ele podia conversar com a mãe. Então, a mãe continuou no mar e ele na terra, porém o contato continuou, né? Isso me lembrou Aquaman. E a lenda do sapatinho vermelho me lembrou o conto da Aya. Eu vou ler mais um trecho. A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a invocação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. As mulheres recebem um enorme impulso para agir proveniente da força criadora. Não podemos ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. Assim, gente, essas frases que eu leio é porque elas têm um significado e é para tanto a gente quanto quem tá escutando se identificar, né? Então, Essa história pra mim foi a mais diferente. Até agora foi o conto mais curto, eu acredito, né? é bem curtinho. Acho que essa história meio que reconecta a gente com a nossa mulher selvagem. Porque ela nos incentiva a continuar, né? A ter perseverança de alguma maneira. Até a autora menciona isso, né, no livro. Ela fala que nós podemos viver na Terra, mas não para sempre, que de alguma maneira nós somos sempre chamados de volta para cumprir uma missão. Por mais que ela lutasse, né, tentar voltar para a estaca zero, isso de alguma maneira acabava reconectando ela ao seu lugar de origem. A gente também tem vários pontos, né, onde é debatido sobre a criatividade da mulher, né? E eu só queria falar que a gente precisa lutar, sim, e não deixar a nossa criatividade morrer, porque a gente depende dela para tudo na nossa vida.
Então, é uma reflexão, assim, sobre não desistam das suas ideias, sabe? Persistam, porque é difícil, mas lá no fundo acaba sendo gratificante. Entramos então para o nosso último conto, né? De hoje. O conto da Lorona. Um homem então corteja uma moça pobre. Eles têm filhos, só que em algum momento da vida dele, ele decide que não vai se casar com essa moça pobre e acaba se casando com uma moça rica. Olha essa história, né? A mulher então fica abalada e acaba jogando seus filhos no mar e logo em seguida se matando. Até que ela chega no céu e dizem que ela pode entrar. No entanto, antes de entrar, ela precisa ir resgatar as almas dos filhos dela no mar. Ela não consegue fazer isso, então passa, né, a eternidade vagando pelas águas atrás da redenção. Pois é, a maldição da chorona tá aí, né? É bem legal que além de fazer, né, a autora fazer uma análise e tal da vida trágica dessa mulher, ela descreve sobre como analisar o mar, a água, o poder da água, né, morte, vida e desse laço que essa mulher de alguma maneira acabou construindo. Eu vou ler um trechinho que a autora descreve então essa força, né, essa força da natureza. A natureza da vida, morte e vida faz com que o destino, o relacionamento, o amor, a criatividade e tudo mais que se movimentam em coreografias amplas e selvagens, uma atrás da outra, na seguinte ordem: criação, crescimento, poder, dissolução, morte, incubação, criação e assim por diante. A sabotagem ou a ausência de ideias, pensamentos, sentimentos é o resultado de uma corrente mutuada. Eis como reassumir o rio. Seja sensível, é assim que se limpa o rio. Os lobos levam vidas imensamente criativas. Eles fazem dezenas de opções todos os dias, decidem de um modo ou de outro, avaliam distâncias, concentram-se na presa, calculam suas chances, aproveitam oportunidades, reagem vigorosamente para realizar suas metas. Eu vou ler agora, que tem ainda a ver com essa parte, mas eu achei muito interessante que a autora meio que dá uma dica de autoestima, né, para todo mundo, né? Qualquer um que não apoie sua arte e sua vida não é digno do seu tempo. É duro, mas é verdade. Se não pensarmos assim, adotamos direto os trapos da menina dos fósforos e somos forçadas a viver uma fração de vida que mata pelo frio todo pensamento, toda esperança, talento, escritos, alegrias, projetos e danças. Maravilhoso, né, gente? Uma super dica aí da nossa autora. Maravilhoso. A gente não contou a história da menina dos fósforos, mas a história é basicamente sobre fantasia, né? Então, fica aí. A gente não vai falar, porque senão... A gente não vai falar sobre, a gente optou por não falar sobre, né, essa história. Mas é que tinha um ensinamento, né? No meio de tudo isso, a gente queria pontuar. Exatamente. Mas vai lá, lê o livro, que é bem legal a história também. Bom, eu falei no episódio anterior que eu não curtia muito livro de autoajuda e tal. E esse foi o primeiro livro desse gênero que eu super curti, tô adorando. A autora continua na mesma pegada, né? Trazendo lendas e analisando por meio da sua perspectiva sob o olhar de que o mundo tem, né, sobre a mulher, né? De alguma forma, ela nos encoraja a continuar encorajadas. Ficou meio ruim essa frase e tal, né, que eu acabei de inventar. Mas a mulher selvagem, de alguma maneira, na gente, né, ela precisa despertar. Tá, vamos lá, eu não sei falar pouco, socorro. Bom, como aconteceu na primeira parte, eu tive alguns momentos de bad. O livro realmente me fez refletir muito sobre quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui, sabe? Qual o meu propósito em toda essa transição da vida. É sim uma leitura profunda, como a gente já disse,
E ela é uma leitura que permite para nós, leitores, detectar o problema e refletir sobre ele. E ele também abre muitas vertentes para outros assuntos também. As culturas, os mitos, religião, posição social, teu espaço dentro de cada nicho. E isso atiça o meu lado selvagem, porque é esse foguinho que eu gosto quando ele acende, o fogo da curiosidade. E essa vontade, né, é de alimentar a minha alma, né? Assim como a autora sugere, eu sinto isso. Então, eu senti isso com a leitura, né? A vontade de alimentar a minha alma com mais e mais informações sobre esse mundo aí vasto e cheio de mistérios a serem descobertos. Então, esse foi o nosso segundo episódio sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Obrigada por escutar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma dúvida, sugestão, crítica ou comentário, por favor, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @loucaodisseia, e se inscrever no nosso canal no YouTube. E se tu ainda tá aqui firme e forte, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana, onde a gente vai finalizar o livro. Então, beijo. Tchau. Tchau!